Muitas vezes nós estamos desanimados, desmotivados e até mesmo espantados com os acontecimentos. Esse é o estudo de número 1019 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nesses momentos de desânimo, de desmotivação e de espanto, nós precisamos nos lembrar que Deus, Ele cuida de nós e Ele pode levantar pessoas, as pessoas que nós menos esperamos, para nos encorajar, para nos motivar e para nos fortalecer. Vamos ao nosso tema: a importância de um improvável nas mãos de Deus para levar esperança ao seu povo. O nosso texto base está no livro de Esdras, capítulo 10, verso 4, que diz: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te e age. Este versículo fala sobre cercanias. Cercanias significa o Senhor habita. Esse versículo que acabamos de ler é uma fala de motivação, é a fala de cercanias para Esdras. Cercanias significa o Senhor habita, e como nós vimos no nosso texto base, ele foi um motivador na vida de Esdras, foi usado por Deus para motivar a Esdras. Vamos nos lembrar desse contexto. Quem era Esdras? A Bíblia nos ensina que ele era sacerdote, ele era escriba, ou seja, ele escrevia, lia, interpretava e ensinava a lei. Ele nasceu lá na Babilônia como um dos cativos. Ele era um judeu respeitado, abençoado por Deus e usado por Deus para liderar um grupo de exilados para a cidade de Jerusalém. Esdras capítulo 7, verso 6 nos mostra direitinho. Vamos ler? Este Esdras veio da Babilônia, ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a lei de Moisés, dada por Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele e abençoava as atitudes de Esdras. Esdras conduziu uma leva do povo que estava lá na Babilônia para Jerusalém, e ele tinha compromisso com o nosso Deus. Ele era um homem com comprometimento com o nosso Deus. Esdras capítulo 7, verso 10 diz: porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a lei de Yahvé, o Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Veja bem o que esse versículo nos ensina. Esdras colocou no coração dele, ele se dispôs diante do Senhor a conhecer a lei. Digamos o seguinte: o Senhor, ele quer que nós conheçamos a palavra dele, mas façamos como Esdras, porque Esdras conhecia e praticava, e ele ensinava os decretos e os mandamentos do Senhor ao povo judeu. Mesmo Esdras sendo cativo na Babilônia, ele não se rebelou, não se revoltou contra Deus, e ele foi abençoado pelo Senhor, conquistando o respeito não somente dos judeus, mas também do próprio rei, sendo escolhido por ele para conduzir, para realizar a missão de reconstruir a cidade e o templo de Jerusalém. Lá em Jerusalém, o povo que tinha voltado anteriormente da Babilônia, eles não estavam servindo ao Senhor, não. Eles estavam pecando e continuavam no pecado,
mesmo sabendo que era pecado, eles pecaram contra Deus, se mantinham no pecado da desobediência. Sabe por quê? Porque Deus tinha dado uma ordem para eles. Eles não poderiam se casar com mulheres estrangeiras, e mesmo sabendo que Deus tinha dado essa ordenança, eles se casaram. Êxodo 34, verso 12 nos mostra a ordem. Moisés falando ao povo judeu: abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te seja uma cilada. Deus tinha dado esta ordem aos israelitas antes deles tomarem posse de Canaã, porque a aliança deles com os cananeus, com os moradores daquela terra, os levariam ao pecado da idolatria, da rebeldia, da desobediência, assim como aconteceu com o rei Salomão. Você se lembra? Mas por que Deus tinha dado essa ordem para eles? Porque o nosso Deus conhece todas as coisas, e Deus os alertou através de Moisés, porque se eles fizessem isso, eles abandonariam ao Senhor e se entregariam à idolatria. Quando Esdras, ele viu como estava o povo após eles terem sofrido lá no cativeiro babilônico e não tinham se voltado de todo o coração para Deus, Esdras, ele ficou angustiado, ele rasgou as suas vestes e ele foi fazer, sabe o que? Ele foi orar. Esdras capítulo 10, verso 1 diz: enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Esdras, humilhado diante de Deus, confessando o pecado do povo e o pecado dele. Esdras, ele intercedeu pelo povo, e naquele momento, o que Deus fez? Deus tocou no coração das pessoas. As pessoas começaram a se juntar a ele, ficaram sensibilizados, se lamentavam pelos pecados cometidos, pois todo Israel estavam vivendo em pecado deliberado, começando pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos príncipes do povo, aqueles que deveriam dar o exemplo. Nesse momento, Secanias, ele se posiciona diante de Esdras. Esdras capítulo 10, verso 2, a parte inicial diz assim: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: é importante nos posicionarmos e sermos usados por Deus para o reino dele, para a glória dele, e através desse posicionamento agradarmos ao nosso Deus, assim como Secanias, porque Secanias reconheceu os erros e o pecado daquele povo, e ele se inclui. Esdras capítulo 10, verso 2, a parte B, que diz: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Secanias não ficou acusando as pessoas, não ficou falando daqueles que deveriam ser exemplo, apontando o dedo. Secanias, ele se incluiu no pecado que estavam cometendo e desagradando a Deus. Secanias disse: nós temos transgredido, nós temos casado, ou seja, o povo e eu desobedecemos a ordem do nosso Deus. Mas Secanias, ele não desanimou, ele não desistiu, e ele olhou com esperança para a situação em que eles estavam vivendo. Esdras capítulo 10,
O versículo 2, a parte final, fala assim: mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Eita, que palavra tremenda! Sabe o que Deus diz? Ainda há esperança para o que está acontecendo, ainda há esperança para você, ainda há esperança para esta situação. Vamos nos lembrar que o reino do norte tinha ido para o cativeiro da Assíria e o reino do sul para o cativeiro da Babilônia, porque todos tinham rejeitado ao Senhor, eles tinham trocado a fonte de água viva, que é o nosso Deus. A Bíblia fala por cisternas rotas, por poços rachados e sem água viva, mas Deus, na sua misericórdia, trouxe o reino do sul novamente. Eles se voltaram ao Senhor e eles voltaram para Jerusalém, mas lá em Jerusalém novamente eles pecam, eles se afastam de Deus. E Esdras, vendo aquela situação, ele fica perplexo por não terem aprendido com aquela disciplina em Babilônia. E a palavra de ânimo: ainda há esperança, dita por Secanias, pode ter feito ele mesmo lembrar de Jó. Vamos ver em Jó capítulo 14, o verso 7 ao verso 9, que diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Ainda há esperança quando nos arrependemos, quando nos aproximamos do Senhor, que é a fonte da água viva. Nós recebemos dele vida, recebemos dele renovo, recebemos a misericórdia do nosso Deus. E como disse o versículo: ao cheiro das águas, ao cheiro do Senhor, na presença do Senhor, voltando-se para o Senhor, nós teremos vida. E Secanias estava demonstrando arrependimento, ele estava demonstrando o temor dele ao Senhor, e ele propõe para Esdras uma aliança com Deus. Oh, glória a Deus! Esdras capítulo 10, verso 3 diz: agora, pois, façamos aliança com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Não era algo fácil que ele estava propondo, era uma aliança de retornar ao Senhor, de voltar-se ao Senhor, mas de corrigirem o erro que eles tinham cometido. Não era fácil para eles, mas era necessário renovar a aliança que foi quebrada. Quantas vezes nós nos esquecemos que nós devemos renunciar os nossos prazeres carnais, os nossos desejos, o que não está agradando ao nosso Deus, e devemos refazer a nossa aliança com Ele, devemos segui-lo bem de pertinho. E essa não era a primeira vez que o povo estava arrependido e refaziam a sua aliança com Deus, se comprometendo em segui-lo. Segundo Crônicas, no capítulo 34, verso 31, diz: ele tomou o seu lugar e diante de Yahvé estabeleceu uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus estatutos, cumprindo zelosamente as palavras da aliança escritas naquele livro. O rei Josias, certa vez, ele levou o povo a renovar o pacto, a renovar a aliança com o Senhor, e foram abençoados por Deus, porque Deus não rejeita
quem se arrepende, quem se aproxima dele, e ele ainda nos ensina que quem o busca com sinceridade e verdade o encontra. E quando nós nos voltamos para o nosso Deus, ele se volta para nós, assim como nos ensina o profeta Zacarias. Zacarias capítulo 1 verso 3 diz: por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Porque quando nós nos voltamos ao Senhor, quando nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, nós somos perdoados por ele, nós voltamos a ter paz com o nosso Deus. E Secanias, ele respeitou a autoridade de Esdras, ele fortaleceu, ele foi usado por Deus para animar a Esdras, como nos mostra no nosso texto base. Nós vamos ler mais uma vez Esdras capítulo 10, o verso 4, que fala: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio e nós seremos contigo, esforça-te, age. Secanias respeitou a decisão de Deus, porque Deus tinha levantado a Esdras para que cumprisse a ordem dele, e para isso Esdras deveria se esforçar e agir. Não adiantava Esdras ficar chorando, se lamentando, entristecido com aquela situação. E quando Secanias fala: levanta-te, pois, nós precisamos fazer que nem Secanias, animar, ajudar, consolar, fortalecer as pessoas, usando de palavras sábias, usando palavras moderadas, usando palavras ditas pelo nosso Deus. Devemos também nos levantar quando estivermos diante de uma dificuldade, diante de uma situação em que nós achamos que não tem esperança. Há esperança para nós. E Esdras, ele deveria se levantar, ele deveria se esforçar, ele deveria agir. Não podemos nos render aos nossos desejos, nós devemos nos esforçar, buscar a presença do Senhor, orar, clamar, nos render diante dele. Nós devemos renunciar os nossos desejos, as nossas vontades, e buscar agradar ao Senhor. Secanias, ele estava demonstrando disposição para estar ao lado de Esdras, porque ele fala: façamos. Nós precisamos, assim como Secanias, ser pessoas motivadoras, sermos bênçãos na vida dos outros. E olha só, Esdras, ele ouviu o que Secanias disse. Secanias disse que estaria ao lado dele, e Esdras aceitou. Quando fala levanta-te, o próprio Senhor disse isso para Abraão, para Jacó, para Josué. Nós podemos nos lembrar de Davi, de Paulo, de Pedro, e o Senhor Jesus falando para aquele homem da mão mirrada: levanta-te, vem para o meio. Muitas pessoas na Bíblia Sagrada nos mostra que o Senhor disse: levanta-te. Nós devemos nos levantar, nós devemos nos posicionar e nós devemos nos esforçar. Nós precisamos agir, não podemos nos acomodar. Tem outra versão que eu quero dizer de Esdras 10:4 que diz: levanta-te, pois a ti compete agir, contudo estaremos ao teu lado, coragem e mãos à obra. Essa palavra encorajou Esdras, foi uma palavra abençoadora, foi uma palavra animadora, e Esdras se levantou e agiu. Eu vou concluir. Secanias, ele foi um homem de atitude, a voz dele foi ouvida. Ele poderia ser um homem qualquer no meio daquele povo, mas ele não foi indiferente frente ao desânimo de Esdras, frente àquela tristeza de Esdras, frente ao pecado daquele povo, e ele fez uma aliança com Deus, e aquele povo agiu
tocado pelo Senhor, porque houve posicionamento, houve ânimo, houve encorajamento e as pessoas se colocaram à disposição de Esdras para o ajudar, que possamos agir como Secanias, que possamos ser bênçãos na vida das pessoas, encorajar as pessoas, animar as pessoas. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like, que o nosso bondoso e maravilhoso Mestre Jesus continue te abençoando. E se você não se inscreveu no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.